Alaia, o que é Hum, gnosticismo? meu Deus. Olha aí. Começou com a mais difícil. O que é gnosticismo? Vou fazer uma distinção rápida aqui. Quando a gente fala em gnose, muitas pessoas vão falar assim: ah, mas tudo que é uma experiência de revelação você pode chamar de gnose, né? Tem até alguns grupos modernos que chamam de experiência da gnose, né? Mas os gnósticos que eu trabalham assim um pouco de outra forma. Mas, de certa forma, tudo que a gente fala que vem assim de uma revelação, de uma sabedoria, de um contato com o conhecimento divino, que traz um verdadeiro conhecimento, a gente fala que é uma gnose. Então, nesse sentido, eu posso dizer que há gnose na Vedanta, há gnose no hinduísmo, há gnose nos gregos, né? A gnose não é uma propriedade desse grupo, né? Isso que eu quero dizer. Mas dentro de uma visão delimitada, aí eu vou falar dos gnósticos, que é outra confusão, que é um movimento super diverso, super heterogêneo, e eles não se chamavam gnósticos, né? Não era assim, a igreja gnóstica e a igreja católica, não tinha essa divisão, né? Eram vários cristianismos plurais, a gente vai sempre associar a uma gnose pré-cristã, judaica, passando pela mística judaica, pela Kabbalah e pelos essênios, né, são as principais influências da parte da gnose judaica, e aí passa por Jesus, e Jesus vai ser o grande orientador aí dessa vertente que vai florescer até o século IV, quando a igreja vai pôr o fim aí na festa toda, né. Então, quando a gente fala em gnosticismo, a gente fala em duas coisas, né? A gente fala de um conhecimento que não é livresco, que não é intelectual, que não é você ler e aprender uma coisa, você não tem como ensinar para alguém, mas é um conhecimento interior, uma experiência, uma vivência que revela, né? Então, a gente fala de experiência da noesis, no platonismo, quando a gente vai falar em magia, né? A noética, né? O nus, no hermetismo, eu sei que vocês também falam bastante de hermetismo aqui no canal, e tem tudo a ver com gnosticismo, e então a gnose seria esse conhecimento. E os gnósticos como grupos diversos que surgiram lá na época de Jesus, século I, II, III e IV, entre Alexandria, Síria, Turquia, ali aquela região, que vão ter as suas visões gnósticas e vão trazer textos para a gente. Isso é o que me deixa mais empolgada, é a gente ter acesso a esses textos hoje em dia. Então, eu não sei se eu respondi, porque, na verdade, o gnosticismo vai trazer até um sistema de mitologia extremamente complexo e simbólico, e por isso que eu sugeri para o Léo, para a gente chamar isso de os mistérios de Jesus, porque, no meu ponto de vista, antes de cristianismo e de igreja, a gente tem que devolver a Jesus esse local de fundador, ou criador, ou coordenador de uma ordem de mistérios, de uma escola de mistérios. Isso é interessante. Então, você está dizendo para a gente que a partir de Jesus a gente tem uma filosofia, uma escola de mistérios que nasce, que dá origem ao que a gente chama hoje coletivamente de gnosticismo, mas que eram grupos diferentes, que não se chamavam de gnósticos, mas que tinham ali as suas crenças em cima disso, né? Sim, eles seguiam alguns, vem a partir de Jesus, e alguns acadêmicos vão discordar de mim, não tem problema, porque eu conheço a visão padrão aí da gnose que tem por aí, que eles vão falar, não, é as heresias que surgem no século II, balela que surgiu no século II, né? Eles vão dizer que o rei dos gnósticos é o Simão o Mago, que foi aquele que brigou com Pedro lá nos Atos dos Apóstolos, que ele voava, né? Era um mago no sentido bruxão do mal, que a igreja tenta retratar, né? E aí eu vou falar para eles, né? Não, o primeiro gnóstico, se eu for falar o rei dos gnósticos é Jesus. E aí é heresia pura para eles, mas eu não tenho nenhum problema em declarar isso. E eu lembro que quando eu estava há uns anos atrás montando um curso, eu tenho um curso aqui no canal que fala de história da magia. E tem uma parte do curso que eu falo dos gnósticos, né? E aí ali eu dou alguns exemplos, né? Eu falo não vou lembrar todos de cabeça, mas eu falo dos bogomilos, dos carpocracianos, dos cainitas, dos cátaros, que talvez tenham sido os que ficaram mais famosos por causa da cruzada da igreja contra eles na Idade Média, lá em Languedoc. Mas, assim, eu lembro, assim, que era sei lá, eu achei uns 50 grupos diferentes. O que normalmente difere e o que normalmente conflui dentro desses grupos?
Boa pergunta. Até, Laia, antes até de responder, porque um adendo da pergunta do Léo, eu não lembro exatamente qual curso que a gente estava fazendo junto, que eu me deparei com alguns estudos da gnose e me surpreendi com, por exemplo, o Léo até falou agora há pouco, o Deus que não é Deus lá, esqueci o nome. Demiurgo, boa. Não são todas as vertentes, as linhas, sei lá, de gnósticos que falam sobre isso. Eu falei, olha aí. Então, enfim, só um adendo aí à pergunta do Léo. Exatamente. A pergunta do Léo é o que converge e o que diverge, né? Isso. Então, o Léo estava falando dos movimentos gnósticos mais os últimos, na verdade. Os cátaros foram considerados os últimos, né? Foi uma chacina horrorosa feita pela igreja. E aí os bogomilos, os priscilianistas, e aí voltando para trás, eu iria para os principais, que seria o movimento gnóstico da Síria, e que hoje seria a Armênia, ligado à escola de Tomé, Bardesanes, que é um filósofo muito interessante que foi apagado da história, vocês iam gostar muito de conhecer sobre ele também, depois eu falo um pouco. Então, temos na Síria, então foi assim, Jesus foi assassinado para os gnósticos, já vou dando as manchetes, né? Não tem essa de morreu para nos salvar, não tem missão de Deus para sacrificar o seu filho único, não tem nada disso. Os gnósticos não são focados na descrição da biografia santa do Jesus Deus, assim. Para eles é um mestre que foi assassinado e perseguido. Então, ele foi assassinado, os discípulos em pânico fogem, e alguns fogem para o norte, para a Síria, para a Turquia e Armênia, e formam-se comunidades gnósticas lá, que aí eles vão produzir textos em siríaco, que é o aramaico antigo, né? E aí outros vão fugir para Alexandria, onde já haviam comunidades dos terapeutas, que tem a ver com os essênios, e aí vai ter grupos gnósticos muito fortes se desenvolvendo em Alexandria, a partir do século I e II, né? É uma época muito rica em Alexandria para o gnosticismo. E aí vão para a Grécia, vão até para Roma, antes de haver igreja em Roma, já havia os gnósticos fazendo escolinhas, né? Porque não é igreja, né? Eram grupos fechados, como os Rosa Cruzes depois, né, escondidos nas casas, assim, aí tinha os grupos gnósticos. E aí, então, a gente vai ter o Valentino com os valentinianos, a gente vai ter o Basílides, a gente vai ter o Bardesanes, a gente vai ter os Setianos, que vão ser uns gnósticos que não falam de Jesus, mas eles falam daquelas cosmogonias super complexas, assim, um negócio meio livro de Enoque, assim, cheio de detalhes e tal, bem difícil de entender. Aí tem os barbelognósticos. Né? Esse baseia em Sete. O terceiro filho de Adão e Eva, né? Que seria o filho espiritual, né? Seria a terceira classe de humanidade, seriam os espirituais. Então, tem muitos grupos que vão aparecendo, e aí cada um vai desenvolvendo a sua própria literatura, porque entende-se que os discípulos fogem, alguns que eram escribas, levando materiais, alguns que passam a escrever memórias dos ensinamentos do mestre, e isso vai sendo repassado entre os grupos, e às vezes eles trocavam em viagens algumas cópias, então alguns textos foram encontrados cópias em locais diferentes do mundo, outros se perderam de vez, e alguns têm uma tendência mais voltada para o demiurgo, né, que o Bruno falou, que esse seria um deus inferior, né, outra coisa que os gnósticos vão divergir aí do catolicismo, do cristianismo tradicional, é que eles vão falar que o Deus, o verdadeiro Deus não é o Criador, né? O Criador, na verdade, seria um artífice que põe a gente numa furada, que é a matéria que, na verdade, obscurece a luz, né? Então, o verdadeiro Deus seria a própria unidade, como é em Sof lá na Kabbalah, o indivisível, a luz imensurável, e ele é impossível de ser conhecido, então você só conhece ele através de uma experiência, né? Nunca através de simplesmente obedecer alguém ou se ser salvo por alguém. Então, tem essa... Eu dei uma volta enorme, né? Mas o que diverge e o que converge neles? Alguns, então, vão falar desse demiurgo, desse mito. O mito de Adão e Eva, para os gnósticos, é o oposto do que está no Velho Testamento. O Éden é uma prisão, né? Deus é um carcereiro, né? É muito interessante. Mas outros não vão falar. Então, a escola de Tomé lá na Síria e na Turquia não vai falar de demiurgo, vai falar de outras coisas. Mas o que tem em comum neles é essa visão de que nós somos dominados por forças telúricas, densas, dos arcontes, que eles chamam, né?
que representam os vícios ou as paixões, e a gente precisa se libertar disso, e o mundo é envolto em ignorância e sofrimento, então os gnósticos se enxergam como estrangeiros nesse mundo, ou perdidos nesse mundo, eles estão tentando voltar à pátria perdida, assim, e eles são reencarnacionistas, de um modo geral, e eles vão ter em comum essa ideia de que há uma centelha divina em nós, e que a experiência do divino, ela é possível, e é unicamente possível ser feita a partir de um mergulho em nós mesmos, e não é na dependência de um papa, de uma estrutura hierárquica, de alguém que eu pago o dízimo e aí eu estou garantido, sabe? Então eles voltam muito para o indivíduo, assim. Então são várias coisas que divergem muito do que a gente ficou conhecendo como cristianismo. Por isso que a minha missão é mostrar que Jesus não é esse cara chato que ficou para a gente por aí, né? Devolver o status de hierofante, mago e homem divino dele.